É impossível nas artes cênicas que em Moçambique não fazer menção desta grande mulher. Gigliola Zakara. Mas Luís, é para arranjar dinheiro aonde? Se você nem me deixa trabalhar, agora estás a reclamar o quê? Alice, numa puta! Não vai ter que falar não. Não canela gancho mumi. O canelino não me aconteceu hoje. Uma mulher com muitas habilidades artísticas e não artísticas também. Muito obrigada pelo convite. Penso que é a primeira vez que participo de alguma programação da vossa televisão. Não por falta de vontade, por falta de convites, né? Para a gente entrar na casa de alguém tem que ser convidado. Tem que pedir licença, sobre tudo. Exatamente, tem que pedir licença ou então ser convidado. Entretanto, sinto-me lisonjeada então por poder dar a minha cara para uma das televisões daqui jovem, exatamente, do nosso país e poder falar um bocadinho de mim neste espaço que vocês me reservaram. Portanto, desde já eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite. Olha que não foi fácil. Não foi fácil. Já desde o ano passado, se não me engano, tentava marcar essa entrevista com a Gigliola. Acredito que houve um primeiro contacto, mas depois não houve nenhum desenvolvimento da vossa parte. Fiquei aguardando e pronto. Bem, conforme já havia feito menção na nota introdutória, é notável que a Gigliola é uma mulher multifacetada, acima de tudo. Mas a meio de tudo isso, como é que nós podemos já definir artisticamente? Opa, eu não sei. Acho que a definição do que eu sou, muitas pessoas já deram. Que até fica mal eu passar por cima dessas pessoas. Não, fica à vontade. E dizer e dar aqui uma definição do que eu seria. Uma das definições que me atribuíram é que a Gigliola é uma mulher de 7 ofícios. Então, pela multiplicidade de habilidades e atividades nas quais eu estou envolvida, começando pela dança, pelo teatro, pelo cinema, pelo ativismo, produção, gestão cultural e muitas outras coisas, né? Não teríamos assim tanto tempo, acho que não temos assim tanto tempo hoje para poder falar sobre estas coisas todas nas quais eu estou envolvida, mas dá para fazer um resumo, né? Por exemplo, na dança, comecei como bailarina, depois formei-me como coreógrafa, também como professora de dança. Realmente. Só no que diz respeito à dança. Depois no teatro, ou vamos lá falar, não seria bem no teatro, seria na representação, porque faço Teatral, representação. Ainda mesmo nessa linha de pensamento, é no cinema, no teatro, é na dança, mas qual das áreas se identifica? Qual das áreas mais se sente melhor? Bem, eu acho que por eu ter esta multiplicidade de habilidades e ver artística para muitas coisas, eu me identifico com tudo que eu faço, porque se eu não me identificasse, eu não faria. Não faço por acaso, não faço por fazer somente. É porque de alguma forma, alguma coisa me chama ali, alguma coisa me toca, alguma coisa me leva a fazer cada uma dessas coisas nas quais eu estou inserida, exatamente. Então, dizia que, por exemplo, para a representação, estou nos dois meios de representação, tanto para o cinema, tanto para o teatro, como para o teatro. Certo. E dentro do teatro, para além de trabalhar como atriz, trabalho também como ensinadora, como diretora artística. E dentro da representação em cinema, trabalho como atriz, trabalho como diretora de atores. E agora, mais recentemente, decidi apostar na minha carreira como realizadora. Antes mesmo, vamos chegar até esse ponto, mas antes de mais, eu sei que a Gigliola não tem memória de elefante acima de tudo, eu sei que não tem, mas vamos fazer um rewind. 2005, O Jardim do Outro Homem, o que é que te vem em mente? Em 2005, O Jardim do Outro Homem, que me vem em mente é a primeira oportunidade que eu tive
de poder estar em contacto, não com uma câmera, mas em contacto com a arte de representar. Porque já tinha contacto com câmeras a partir da dança, porque fazia muitos trabalhos que inseriam este contacto com a câmera, mas ter um contacto de uma outra forma, diferente, num outro gênero artístico como o cinema, é diferente, né? Porque são técnicas diferentes. A maneira como a gente como é que eu posso dizer, se predispõe ou a gente deve estar na dança em relação à câmera é diferente para o teatro ou para o cinema. Existe sempre uma maneira de ser, estar e técnicas para cada área. Então, para mim, é interessante ver esta evolução, este processo de ensino-aprendizado, de como estar dentro destas vertentes artísticas todas nas quais eu estou inserida. Exatamente. É na mesma linha de pensamento. Eu estive a conversa com o Licínio Azevedo, ele que é um dos maiores realizadores, que não me deixa aqui mentir, certo? É realizador? Estou a dizer. Olha, é a tua visão. Em algum momento ele disse que preferia trabalhar... Não, brincadeira. O Licínio é um dos melhores realizadores que nós temos cá e que temos que, de facto, respeitar e aprender. Já teve contato, já teve a oportunidade de trabalhar com ele? Não, infelizmente, era um dos meus maiores desejos. Eu já fiz casting de acho que 2 ou 3 filmes dele, nunca tive a sorte. Bem, segundo ele, diz que sempre preferiu trabalhar com pessoas do anonimato, porque a expressão sempre é diferente comparativamente às pessoas que já têm aquele perfil. Eu não sei. Sim. Eu não diria é uma isso. ideia dele. Eu não diria isso, porque em todos os filmes dele sempre aparecem atores, e atores renomados. Então, logo, essa desculpa cai por terra, né? Realmente. Então, vamos deixar, vamos olhar em Nhingipitimo, esse último filme dele. Está lá o Jorge Vaz, que é um ator consagrado do Mutumbela. Alguns filmes está o como é que é, Branquinho, que é também do Mutumbela. Esteve a falecida Ermelinda Cimela. Então, algumas pessoas, sim, são do anonimato, mas no geral, em termos de elenco, estão lá atores, que é para suportar o filme. Se calhar, o que ele usa mais em termos de pessoas assim um tanto ou quanto anônimas, podemos dizer, são os personagens principais, mas todo um leque dos restantes atores são atores consagrados. Se olharmos para o comboio de Sal e Açúcar, está o Tiago Justino, que é um grande ator da Globo, que é um ator brasileiro, está o Matamba, que é um grande ator angolano. Atores já conceituados, assim, são pessoas conceituadas, então alguns papéis, sim. Normalmente, até o que eu pude reparar, por exemplo, para a Virgem Margarida e para o outro filme, Comboio, são pessoas que estão no papel de personagens principais, que são as pessoas anônimas. Para o meu caso também, entrei no Jardim de forma anônima, né? Tá, ganhou seu destaque em 2005. Exatamente, ganhei o meu destaque porque fiquei com o personagem principal do filme Jardim de Outro Homem, que é o filme que veio a fazer conhecer a Gigliola nesta dimensão cinema e com um pouco mais de visibilidade em relação à dança. 2 anos depois, 2007, concorreu para a categoria de melhor atriz. Exatamente. E como é que foi essa experiência? É sempre uma honra conseguir uma nomeação para a categoria de melhor atriz. Mesmo que a gente não consiga trazer o prêmio para casa, o importante é que eu estive lá entre os melhores atores por exemplo, o festival em que eu estava era um festival que envolvia os países da CPLP. Então, eu fui nomeada como atriz portuguesa e uma atriz brasileira, e eu era a única atriz falando de língua portuguesa africana, sim, e negra, acima de tudo. Era a única negra? Era a única negra. As outras não eram negras, eram atrizes, mas eram brancas. Então, para mim, o meu sentido de identidade, de negritude, de ser africana, moçambicana, isso contou muito para mim. Estar ali entre as 3 melhores da CPLP. O prêmio ficou com uma colega nossa de Portugal, mas foi uma honra. E
e todo aquele aparato, um evento com red carpet, Oh. sentiste em Primeira vez a Hollywood. usar um tapete Foi a vermelho. primeira vez, foi a primeira Ok. vez, em 2007, estar num red carpet, estar com os melhores atores da Globo, tirar fotos com eles. Eram pessoas que desde criança eu dizia, uau, eu assistia, né, pela televisão, aquele que fazia aquele papel paelinho, conheci ele pessoalmente, aquele ator que fez o Saci, mas conheci ele já mais velho. Então foi interessante poder conhecer essas pessoas que para mim era só na televisão, era só nas fotos, não é? Era só nos jornais. Então ter contato com elas pessoalmente para mim foi uma coisa super, super, super. E quando eu estive num outro festival em Angola, No mesmo ano, 2007? acho que foi em 2010, 2009, 2010, por aí, eu fui convidada para este festival com os produtores do FIC Angola, que é o Festival Internacional de Cinema de Luanda, desculpa, FIC Luanda. E eles conheceram-me neste festival no Brasil. Era a única moçambicana, mais uma vez. Exatamente. Então, eu criei uma rede de amizades com realizadores de Cabo Verde, de São Tomé, de Angola. Foi quando eles decidiram convidar-me para este festival e foi lá onde eu, pela primeira vez, fiz o curso como realizadora, de realização. E então, quando fiz este curso lá de realização, e na altura havia um dos nossos filmes, que é O Último Voo do Flamengo, do João Ribeiro, que estava a concorrer e ganhou o prémio. Só que na altura o João Ribeiro não teve disponibilidade para ir ao festival, então eu que fui receber o prémio em representação da claque moçambicana. Mais uma vez, era a única mulher. Moçambicana lá. Era a única mulher moçambicana. Sim, eu era a única moçambicana que estava lá. O restante eram pessoas de outros países, maioritariamente angolanos, né? Então fiz parte dessas formações lá, fiz realização e com o ator e diretor já falecido, o Nicolau Breiner, que também era uma pessoa que eu conhecia pela televisão, né, a ver as novelas portuguesas. Então foi uma honra para mim também ter passado pelas mãos do Nicolau Breiner, ser formada por ele. Então, quer dizer, é um processo de aprendizado. Tocou né? num ponto muito importante aí, que é a formação. Durante o seu processo de formação, tem alguns nomes sonantes daqui do mundo da sétima arte, que é o Exato. cinema. O Gilberto Mendes, O Sol de Carvalho. exatamente. A Ximene Costa, que foi a minha primeira diretora de atores, eu penso que a minha qualidade de representação no filme Jardim do Outro Homem deveu-se muito ao trabalho que ela fez comigo. A Lucrécia Paco também fez parte A Lucrécia Paco do seu fez processo de parte. formação. Não. Fez parte de algumas produções em que eu também estava, mas em termos de trabalhar com ela diretamente, não. Eu, por acaso, quando formos a olhar para as minhas referências em termos de representação, né? Teatro particularmente, eu sempre, desde criança, mesmo antes de saber que eu seria atriz, eu sempre fui fã da Lucrécia Paco, mas nunca tive a oportunidade de trabalhar com ela, mas estamos vivas, acho que quem sabe um dia a gente trabalhe junto. Mas, por exemplo, já fizemos filmes em que as duas estávamos lá no mesmo elenco, só não filmávamos nos mesmos dias, então não nos cruzávamos, são 2 meses, 3 meses, então, e pior se as cenas não cruzam, são personagens assim, que um bocadinho distante. Ela fez, penso que ela fez alguma participação no Jardim do Outro Homem, se não estou em erro. Se não for Jardim do Outro Homem, é o outro filme, que é um filme que também estava o Gilberto Mendes, que é Quero Ser Uma Estrela, assim, do realizador José Carlos de Oliveira, e que também, da parte moçambicana, eu fazia o personagem principal, que havia 8 atores, 4 que eram portugueses e 4 moçambicanos. Então, dos moçambicanos estava eu, o Gilberto, o Dino Mboa e mais alguém. Voltando para aquilo que é a sua nova experiência como realizadora, há muito ou pouco tempo teve a oportunidade de ser chamado ou convidado em Sequer para um festival de exibição de filmes feito por mulheres, sim. somente mulheres. Exato. Conta-nos um pouco da Filmes dirigidos por mulheres. experiência. Sim. Opa, eu acho que esta iniciativa de que se criar um fórum onde as mulheres que trabalham na indústria cinematográfica possam expor seus trabalhos é de louvar. Tanto é que eu também estou inserida agora também numa iniciativa similar, mas para este lado cá moçambicano. Quando fui convidada, me senti lisonjeada por
uma outra mulher que está em Cabo Verde fazer um convite a mim em Moçambique, depois fiquei a pensar, uau, mas como é que ela me conhece, né? Como é que ela sabe que eu tenho um filme? Então, mas como tudo isso funciona dentro de uma rede, nós procuramos por outras mulheres que façam as mesmas coisas que nós, para poder criar este link. E também nós sabemos que o mercado cinematográfico é um mercado que é dominado pelos homens já há bastante tempo. Então, é preciso criar um mercado feminino para que nós também possamos fazer a nossa revolução. E a Gigliola já está a fazer a sua parte. Existir. Já está a fazer a sua parte. Eu também estou a dar o meu contributo de dizer, olha, nós somos mulheres, fazemos cinema, estamos aqui, fazemos um cinema de qualidade, fazemos um cinema no feminino, usamos esta plataforma para fazer refletir, para transformar, para exprimir nossos pensamentos, desabafar, seja o que for, mas numa perspectiva nossa, numa visão nossa. O que acontece é que ao longo dos tempos, este cinema que é feito por homens tem colocado a mulher num papel de objeto e não de sujeito. Então, este é um momento em que nós podemos nos colocar lá como sujeitos e não somente como objeto. Então, quando eu vou lembrar aqui uma frase muito, muito bonita, que há dias eu ouvi o Joaquim Matavel, que é conhecido mais por Manequim, que é o diretor do Girassol. Girassol. E o Teatro de Inverno, né? Então ele dizia assim, é uma passagem bíblica, que a mulher, né, foi esculpida, né, a partir do barro e tudo mais. Então quando nós olhamos para a arte, nós conseguimos perceber que a mulher é um produto artístico, é uma obra de arte. É uma coisa que traz-nos uma estética, traz-nos uma beleza, mas apesar de tudo isso, e ainda por cima ela ainda tem um papel de trazer outros seres. É um mal necessário acima de tudo. O cameraman gostou muito dessa parte. Não é um mal necessário, a mulher não é um mal necessário. A mulher é que faz o mundo ser o que é, multiplicar. Quem fica os 9 meses com o bebê na barriga é a mulher, não é o homem. Então, se a mulher tem esta responsabilidade toda, tem esta estética, tem esta beleza, por que é que temos menos visibilidade que os homens? Por que é que nos dão muito menos espaço que os homens? Então, começamos a repensar no sentido de oportunidade, no sentido de luta, no sentido de emancipação, porque, de facto, desde tempos, mesmo nas sociedades europeias e tal, foi tudo feito num sistema muito, muito patriarcal, né? No sentido de a mulher tem que pedir licença para fazer as coisas. Tem que ser submissa, tem que pedir licença. E não deveria ser desta forma. Estamos numa fase em que, de facto, já começamos a reconhecer o papel da mulher, que temos os mesmos deveres e obrigações e direitos e tudo mais. Mas, Luís, é para arranjar dinheiro aonde? Se você nem me deixa trabalhar, agora estás a reclamar o quê? Alice, numa puta! Não vai ter história não. Não canela não chuo, mumi. O canela não me é com seu hoje.